Qual podcast que você gosta? Putz, eu tenho vários, cara. Tem o dia que eu tô vendo desde um mainstream, que é raro, mas eu tô vendo um Flow, um Podpah. Mas eu tenho alguns podcasts específicos que eu gosto. Eu gosto, por exemplo, de alta performance e longevidade e nutrição e exercício. Então tem Huberman Lab, por exemplo, que eu acho muito bom. Que você conhece também, né? Tem o do David Sinclair, que é de aumento de longevidade, ou de, sei lá, de esporte, de musculação, eu vejo outro, né? E por aí vai, então depende do tema. Então, eu sou de fases, assim. Teve, por exemplo, na época do Nubank, eu escutava muito hipster, porque era uma galera muito tech, eu tava muito focado no tech, era muito de construção de produto e, puta, eu escutava muito hipster. Mas teve outros momentos que eu tava estudando Smart Drugs, e aí eu escutava um podcast nesse mundo de Smart Drugs. Hoje eu confesso que depois que eu mudei um pouco a minha dinâmica de distância assim, e home office, comecei a estudar menos, escutar menos podcast. Hoje eu foco muito no convidado, no assunto. Eu quero ver aquilo ali, então eu vou lá. Isso que eu tava pensando. Acho que não sei se a gente falou na pré-pauta, aqui já tô confuso assim, mas é aquilo, né? Às vezes o consumo do podcast é ligado no convidado num podcast que você gosta. Às vezes, né? Mas assim, o podcast que eu gosto, que eu admiro de ser um formato que pra mim engaja muito, já teve gente que falou pra mim, eu não gosto tanto, é o Masters of Scale. Eu acho que o formato dele narrar que é uma historinha, né? Eu acho interessante, às vezes eu fico confuso, talvez seja o meu inglês que não é tão incrível, mas às vezes eu... É que ele colocou muita propaganda também, né? Tem muita propaganda. Virou uma plataforma, né? Virou uma plataforma. Você, Paulo, nunca te perguntei, que podcast que você... eu não tenho mais escutado algum fixo assim, sabe? Mas eu gosto dos de entrevista. Eu tenho ouvido bastante o Mesa para 4 do Empíricos, acho que eles acertaram com o Dan Stubach lá, que é bem legal aquele podcast, cara. E é um formato, né? De marca, com podcast, com host, né? Se você quer... eu vou dar um podcast que eu ouvi bastante, também já não ouço mais, é época, que não tem absolutamente nada a ver com o que a gente tá falando aqui, que é aquele Respondendo em Voz Alta, da Laurinha Lero. Sabe quem é? Não, nunca vi. Escutem Respondendo em Voz Alta. É assim, eu não sei explicar pra vocês o que é, tá bem? Eu não sei explicar. Não tem nada de empreendedorismo, não tem nada disso. Pra ver o que eu tenho pra indicar. É bem impressionante. Eu também tenho outro pra indicar. Paulo, não entendi nada. Explica melhor. O que é? Como é que é o nome? Respondendo. Ela fala das coisas do dia a dia dela. É monólogo. É um monólogo. Às vezes tem uma entrada ou outra de um ouvinte que manda áudio no Telegram pra ela e ela puxa a pauta dali, fazendo assim... demais. Uma viagem que faz sentido. Sabe aquela viagem que faz sentido? Você fala, tem razão. Quanto tempo de episódio, mais ou menos? São curtinhos. São curtos. Ela mudou um pouco o formato, o Spotify bancou o... Legal, né? Virou Originals. Isso, virou um Originals, que ela fechou 24 episódios com o Spotify e ela fala assim, esse é o episódio 14. Ainda bem que só faltam mais 10 pra eu entregar. Ela demais. é incrível. Acho que a gente comentou aqui do Mano Brown também, um baita podcast. Mano a mano, né? Acertaram ali. E eu tenho outra dica também, que é o Here's the Thing, do Alec Baldwin. Vocês já ouviram esse podcast? Nunca ouvi esse. Cara, é maravilhoso. Ele traz todo mundo, assim, e é um ator, né? Conhece bastante da dinâmica das celebridades lá, mas ele traz temas engraçados. Assim. Ele trouxe um cara que estudava comida italiana, né? Então, a família da Vanessa, minha esposa, é italiana. E eu contei pra eles por que eles comem massa. E eu ouvi através do Alec Baldwin e o especialista, né? E ninguém sabia, cara, por que eles comem massa, né? Então é um podcast muito legal, cara. Assim, tem uma dinâmica boa, dá pra você fazer uma academia 30, 40 minutos e... Boas dicas. Eu vou lembrar aqui do Tim Ferriss, que é um dos pioneiros também. E aí tem aqui o livro dele, que é compilando várias lições do podcast dele, o Tools of Titans. Tem o Tribe of Mentors, que tá lá na estante também. E o que vocês falaram do Masters of Scale, do Reid Hoffman, aqui é o livro dele também. E aí é uma coisa curiosa, né? Como que ter um repertório grande pode gerar subprodutos, né? Como compilados, né, de lições. E aí, por exemplo, esse livro é legal porque ele não pega só pequenos capítulos com lições com os melhores momentos ou lições dos episódios. Ele resenha, né, uma análise no final de cada capítulo. Tem um quadrinho com uma análise dele pro livro, que não é do podcast. Vocês pensam em fazer algum
subproduto de compilados? Eu já pensei assim? em copiar e colar esse livro do Hoffman, exatamente esse formato, não é? Porque a gente transcreve os melhores momentos do podcast, que tem algumas grandes sacadas, e depois a gente pega isso e comenta em cima a nossa experiência, a visão depois de alguns anos. Eu acho que é algo interessante para as pessoas lerem. É aquele famoso mecanismo da internet de reaproveitar o conteúdo em outro formato, mas não ipsis literis, para também, né? Senão vira, né? Não faz sentido. Então eu acho isso aí é uma sacada Sem dúvida. genial, não é? Você vê o Tim Ferriss que nasceu dos livros, top 4 Hour seller, Workweek. New York Times, top seller, foi para podcast Investidor Anjo e volta para jogar pro negócio do livro. Pô, é muito gênio, né? Gênio de conteúdo. E ele é um baita entrevistador também, né? Muito. Esse é o hacker, assim, é cientista também, né? Quando ele fala sobre a arte de fazer perguntas, você vê que ele foi a fundo em entender como se faz perguntas verdadeiramente. Agora, teve um projeto dele que não deu certo de conteúdo. Uma vez ele foi chamado para fazer um programa de vídeo. uma série. Onde ele decodificava pessoas em algum ramo de especialidade. Então um dia ele foi pro Japão, um dos episódios é ele indo pro Japão, aprendendo a montar cavalo e atirar em arco e flecha. Que era aquilo que ele falava no For Hour Workweek, como ganhava o campeonato Taekwondo. Isso. Lembra que ele tem aquele... Sempre os hacks dele, né? Ele foi campeão, né, de Kung Fu ou qualquer coisa desse tipo. Que nessa época que ele escreveu esse livro, que ele era só famoso por esse livro, ele era meio... A galera ainda não sabia Não se tinha ele comprado era ele ainda. fake ou não, Era né? meio charlatão. Era meio assim. charlatão. É verdade. É impressionante que ele saiu. Isso. É impressionante a trajetória dele. É impressionante. Eu acho também. Realmente. E esse programa era legal, mas Flopou. não virou mainstream. Flopou. Não, se você vê os vídeos do canal do YouTube dele bem antigos, era assim, como descascar ovo em 1 minuto, entendeu? Então era tudo nesses hacks, como se ele estivesse Life hacks. buscando... Life hacks. Buscando notoriedade. E até como ele lançou 4 Hour Workweek na Web Summit, alguma coisa assim, ele foi se aproximando dos blogueiros famosos da época, Robert Scoble, Guy Kawasaki. Então ele dava o livro, buscando ser citado no blog deles. Então, e foi 2007 o lançamento do 4 Hour Workweek. Então, antes de social media ser o que é. Eu li esse livro em 2008 e eu fiquei também. encantado. E o que aconteceu de 2008 até aqui? A minha vida é o 80 Hours Workweek e o do Tim Ferriss, a vida dele é o 120 Hours Workweek. É curioso como o livro dele, pra ele, flopou. Esse cara trabalha de manhã, de tarde, de noite e dorme com smart drugs e não sei o que e tal. Tem a meditação, o estoicismo, etc. A vida dele não é... não, eu tô lá na praia 4 horas por semana. Ele tá completamente viciado no trabalho. E aí eu vou deixar minha dica de livro que tava no meio da pauta ali do livro ou Consumo podcast. de conteúdo. Que é A Sociedade do Cansaço, daquele filósofo alemão-coreano que tá na moda, já tem uns 4, 5 anos. Ele é o anti-podcast que a gente faz, falando por que você precisa de longevidade? De 90 para esticar para 93 anos, para viver escravo de número, de performance, de ser o melhor empreendedor, de ter mais funcionários e de ganhar mais dinheiro? Que vida é essa? Você é escravo de si mesmo? Só estendendo a corrida do hamster. Exato. Você é escravo de si mesmo, você quer estender essa escravidão. Então, eu acho que sabe, é o ponto de vista do Tim Ferriss, que ele queria não ser... O Tim Ferriss queria não ser escravo. Ele queria ser isso. Sim. Ele não é. Não é. Não conseguiu. Se é bom ou se não é, esse julgamento cada um pode fazer. Mas ele não é o 4 Hour Workweek hoje, certo? Não é. Certamente não é.